Olá, vamos falar hoje sobre as formas simples de manter a disciplina na sala de aula. Um dado interessante para a gente ter é o seguinte: a atenção focada num assunto, ela dura mais ou menos o número de minutos da nossa idade. Se eu tenho 10 anos, dura 10 minutos, se eu tenho 5 anos, 5 minutos. Então essa é uma dica para a gente mudar de atividade. Por exemplo, uma criança, professor que dá aula para alunos de 10 anos, a cada 10 minutos mudar o enfoque. Eu posso estar falando, eu parar para escrever, eu parar para editar, eu simplesmente interromper, fazer algum movimento na sala. Por exemplo, um movimento muito tranquilo de fazer é o seguinte: levantar e sentar. Eu posso fazer isso com comando. Por exemplo, eu falo os meses do ano, e quem faz aniversário naquele mês se levanta. Aí até terminar todos os meses do ano, toda a sala se levantou. Aí a gente senta de novo e continua. Pode continuar inclusive o que estava fazendo antes. Mas é interessante essa pausa para o nosso cérebro religar de novo, senão ele vai ficando cansado e vai perdendo o foco. Então essa é uma ideia. Outra coisa que poderia ser, em vez dos meses do ano, poderia ser a letra do nome, poderia ser o número do dia que nasceu, ou a letra do sobrenome, né? São assim, variações para fazer a pessoa exercitar um pouco o corpo, levantar, às vezes dar uma volta e voltar. Coisa de 1 minuto de interrupção. A cada 10 minutos, no caso, numa sala com alunos de 10 anos. Depois, uma segunda ideia importante para a gente manter a atenção e manter a disciplina é fazer a seguinte pergunta: o que tem de interessante nesse assunto para mim? Né? Em inglês a gente fala WEEFM, né? Como se fosse uma estação de rádio. What's in it for me? O que tem aqui para mim? É interessante o professor, quando vai preparar a aula, pensar nos alunos dele, o que poderia gerar interesse naquele assunto com relação à vida dos alunos. E às vezes com a própria vida, né? Ter esse pensamento e às vezes perguntar para os alunos: vocês acham que isso aqui é prático para você? Onde é que você usa isso? Quando tem uma aplicação prática, a tendência é que a pessoa grave melhor aquilo e mantenha a atenção. Outra ideia importante é criar formas de participação, que eles se sintam corresponsáveis pela turma. Então uma ideia dessas pode ser aquele famoso planos de liderança, né? Então cada criança é líder de alguma coisa. O líder o que é? É um servidor, né? Uma pessoa que serve os outros. O líder do silêncio, da disciplina, poderia ser uma criança que tem dificuldades de manter a disciplina, porque ele ficou responsável por aquilo e tem que dar exemplo e ajudar a sala a se manter em silêncio. O líder da matemática é uma pessoa boa da matemática para poder ajudar os outros na matemática. Pode ter o líder da recepção, o líder do português, o líder da limpeza. A ideia também é que a gente troque de papéis. Eu sou líder da limpeza agora, depois eu vou ser o líder de outra coisa. Então criar aqueles papéis de liderança. Pode colocar um mural lá na parede com os papéis de liderança de cada aluno, ou de cada grupo de alunos também, né? Essa é outra opção. Uma outra ideia é criar rotinas. As rotinas tiram a ansiedade e a pessoa tem uma noção do que vai acontecer. Então a ideia é ter rotinas. Por exemplo, a rotina de uma aula de português, ela pode começar com uma leitura. Essa leitura pode ser dirigida pelo professor, começa com um, depois vai para o outro, depois vai para o outro, para todo mundo ficar atento. Pode ser uma rotina de aquecimento cerebral, que nem a gente faz de matemática, contas simples. 1 mais 1, 2 vezes 2, 4, mais 5, 9, menos, dividido por 3, 3. E a pessoa vai, assim, o professor vai apontando vários alunos, todo mundo foca e beleza. Outra ideia: criar regras na sala de aula para manter a disciplina. Conforme você vê que está saindo do controle, por exemplo, levantar a mão, ou bater palma. Quando você levanta a mão, todo mundo levanta a mão, o último que levantou a mão, você fala: olha, você não estava prestando atenção, vamos baixar a mão e continuar. É coisa de alguns segundos também, para trazer a disciplina de novo. Começar a gritar mais alto para que todos ouçam e tal, não é produtivo e não é legal. Outra ideia importante que a gente fala com relação ao respeito e funcionamento da disciplina é que fale uma pessoa de cada vez.
Isso é um treino, né? Esse treino também pode ser feito no final da aula com aquela ideia de um ensinar o outro. 2 minutos eu falo, o outro ouve, depois 2 minutos ele fala, eu ouço, depois nós dois juntos fazemos uma pergunta para o professor. Né? Fala o quê? Assunto da sala, assunto da aula. Um ensina o outro. Tá? Uma outra ideia assim, interessante para vocês diversificarem o tipo de aula de vocês e manterem a disciplina é estudar um pouquinho as inteligências múltiplas e procurar, ao longo da semana, praticá-las. Inteligência verbal, a lógica, a interpessoal, criar atividades que eles façam, que eles desenvolvam essas várias habilidades. Eles vão se sentir motivados a fazer isso e vão ajudar a manter a disciplina. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa a mais. Idade. Essa ideia da neuróbica. A neuróbica o que é? A ginástica do cérebro, a ginástica dos neurônios. A ideia o que é? É criar modos diferentes de fazer as coisas para forçar o nosso cérebro a trabalhar. Por exemplo, escrever uma pergunta de trás para frente, né? Ou contar de trás para frente, ou falar numa língua do P, sei lá. Fazer coisas que exercitam o cérebro. São os desafios, podem ser desafios físicos, desafios verbais, charadas, coisas assim que a pessoa se sente motivada para o cérebro trabalhar. Lembrem disso, tá? O cérebro, na sala de aula, ele fica mais inativo, o professor normalmente que está dando a aula. Então, outra coisa é motivar o seu aluno a que ele estude sozinho em casa, para que ele aprenda a estudar e aprender sozinho. Ele entende na escola e aprende em casa, tá bom? Essas dicas vocês podem assim aumentar muitas, né? Mas pense nesse detalhe. É importante que haja disciplina na sala de aula para que os alunos respeitem um ao outro, aproveitem a aula e você se canse menos. Tá? A ideia é que todos fiquem felizes com a disciplina, não que seja uma coisa imposta, chata, que todo mundo quer furar a disciplina. Tá bom? Eu conto com vocês. Mantenham a disciplina na sala de aula.